Bom dia, nesta manhã de quarta-feira, véspera do Corpo de Deus, cá estamos a apresentar as leituras do próximo domingo, que é o dia 19 de junho e que nos traz a liturgia do 12º domingo do tempo comum do ano C. É uma liturgia que tenta falar-nos da identidade de Jesus e da identidade do cristão. E por falar em identidade, a primeira leitura, que é tirada do profeta Zacarias, que não sabemos bem quando é que este texto teria sido escrito. Zacarias foi um profeta pós-exílico, que muito trabalhou na restauração do Templo de Jerusalém, mas provavelmente este escrito será bem posterior, e talvez do século IV antes de Cristo, ou até mais tarde, terceiro, por aí. Não se sabe bem de onde é este excerto. Portanto, há vários Zacarias, como o Isaías. Há o Zacarias e há o Deutero-Zacarias, como há o Deutero-Isaías, o Títero-Isaías, etc. Então, voltando, deixamos a escriturística e que não vos interessa muito, vamos ao texto. O texto fala-nos de uma morte enigmática que teria acontecido, talvez um crime, mas um erro judicial que teria havido em Jerusalém, quando, diremos assim, o povo de Jerusalém teria trespassado, teria morto alguém por quem depois se arrependeu muito de o ter feito. Diz assim: sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para mim a quem me trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, chorarão como se chora o primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na planície de Meguido. Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Nós não sabemos então quem é este enigmático personagem pelo qual o povo chora, lamentando que tivesse sido trespassado. Há quem pense que teria sido o rei Josias, que teria morrido naquela batalha com o rei o faraó do Egito, Nacau II, na planície de Megido, e aí então teria havido grandes lamentações. Mas também Hadad-Rimon são duas divindades sírias, que são o deus do trovão, o deus das chuvas, e portanto que também, para pedirem a chuva, faziam grandes choros e lamentações nesse vale do Megido. Bem, quem então será esta personagem misteriosa? São João não tem dúvida em dizer que esta personagem é o próprio Jesus. Hão de chorar por aquele a quem trespassaram. É assim que São João explica, de facto, quando a lança do soldado trespassa o lado de Jesus. A segunda leitura é da carta a São Paulo aos Gálatas e diz que todos os cristãos, todos os Gálatas, são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porquê? Porque batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Aqui a nova veste do cristão. Despir as vestes do pagão, do pecado, e vestir-se da veste nova de Cristo, onde não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Todos somos uns em Cristo, todos pertencemos a Cristo, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Uma leitura lindíssima com imenso significado. O Salmo vem-nos falar que a minha alma tem sede de vós, Senhor. É o Salmo 62, que fala da procura de Deus. É um salmo que se reza todos os domingos e dias santos na oração de laudes. E finalmente o Evangelho deste domingo apresenta-nos Jesus que orava sozinho. Apenas estavam os discípulos com ele. E Jesus então perguntou-lhes, quando acabou de orar, perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam:
Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Primeira pergunta. Segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? E vem a resposta de Pedro. És o Messias, o Filho de Deus. E Jesus proibiu-lhe severamente o dizerem, fosse a quem fosse. Por que é que Jesus fez esta proibição severa aos seus discípulos? Porque, de facto, as pessoas esperavam um Messias que seria o grande libertador, um grande general, um grande rei, um descendente de David, claro, mas que iria destruir os inimigos de Israel e restaurar o novo Israel. E, portanto, era isto que estava na cabeça de São Pedro e dos outros apóstolos quando falavam, quando diziam Messias. Mas, de facto, para o povo, para aqueles que viam Jesus, Jesus não era tanto o Messias, mas era mais o Elias que havia de vir a preparar a vinda do Messias. Porque, afinal, viam que Jesus, era apenas o que anunciava, era como que precursor, como foi João Batista. E, portanto, Jesus proíbe-lhes severamente, porque, afinal, eles ainda estão com aquela mentalidade em que pensam que é pelo poder, e pela violência e pela força que Deus quer governar este mundo. Ora, não é assim. Então, por isso é que a outra parte do Evangelho, Jesus diz, o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E depois, dirigindo-se a todos, disse, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvá-la. Portanto, aqui está o chamamento dos discípulos ao seguimento de Jesus, que não é de facilidade, mas é de cruz. Aqui está então a verdadeira identidade de Jesus, que não é aquele que vem pelo poder e pela força para restaurar o reino, o antigo reino de Israel, mas é alguém que pelo seu exemplo e pelo bem nos quer também revestir das mesmas qualidades e fazer de nós, enfim, seus discípulos continuadores desta missão salvadora no mundo. Como vedes, o tempo verde começa então, ou recomeçou outra vez, após estas solenidades da Santíssima Trindade no domingo passado, do Corpo de Deus nesta quinta-feira que já passou, ou que nós estamos a preparar para amanhã, e depois virá só a festa do Sagrado Coração de Jesus na próxima sexta-feira, que este ano, infelizmente, isto é, motivos de calendário, este ano o Coração de Jesus calha no dia 24 de junho, que é o dia de São João. Por isso, liturgicamente, celebraremos São João Batista no dia 23 e no dia 24 celebraremos o Sagrado Coração de Jesus. Bom, é assim um bocadinho anacrónico realmente este ano a celebração no São João e no Coração de Jesus, mas é assim, são as contingências de calendário. Para nós então o tempo verde é o tempo da esperança, o tempo de darmos e de sabermos dar testemunho de Jesus. Até à próxima semana, se Deus quiser.